Estamos de volta com mais uma parte da aula sobre objeções. Nesta aula de agora, eu vou apresentar para vocês como a gente pode estruturar uma resposta para responder uma objeção quando esta surgir no nosso atendimento. Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de ressaltar algo muito importante. Já percebeu que, primeiramente, as objeções elas tendem a surgir em nós, antes mesmo que surjam as objeções? Pois é, durante esse módulo a gente vai observar que isto é uma verdade. Muitas vezes, as pessoas que trabalham no atendimento funerário, elas possuem algumas crenças. Ah, mas aqui não funciona. Ah, mas aqui as pessoas são diferentes. Ah, mas aqui isso não dá certo. Ah, uma vez atrás eu já experimentei fazer isso e não deu certo. O que acontece quando as pessoas agem de uma forma insegura, sem confiança, acabam pulando algumas etapas do atendimento e não acabam fazendo essa análise se realmente elas aplicaram certas, acabam não percebendo que elas fugiram, pularam alguma parte do atendimento, por consequência disso foi um atendimento frustrado e aí ela acaba fortalecendo essa crença de que realmente isso não dá certo, sem fazer análise nenhuma. Aí as objeções estão em nós também e se cria uma crença que é ainda mais grave. Então, primeiramente, preste muita atenção, será que não tem nenhuma crença dentro de nós que faça com que as objeções surjam em nós primeiro? É muito importante a gente ter consciência. Se existe algo dentro de nós, a gente precisa tratar. Porque no atendimento a gente precisa estar seguro, com confiança, para seguir todas as etapas do processo, para aí sim preencher todas as lacunas que as pessoas possam ter naquele momento. E como elas estão preenchidas de informação, as objeções tendem a diminuir de uma forma muito significativa, quase que não se manifestando. Pois bem, existe uma frase do Mike Tyson que ao ouvir ela dissipar, isso aqui a gente se aplica muito no nosso dia a dia. Todo mundo tem um plano até não levar um soco na cara. É o que o Mike Tyson disse. A gente entra lá pro ringue, todo mundo todo planejado, com toda a estratégia da luta, quando que leva um soco na cara, a gente acaba desabando, né? E olha que esse soco na cara é uma objeção. A gente pode comparar no nosso atendimento com uma objeção. Você tem um plano, você tem um roteiro a seguir, você leva um soco. Quando que você não tem segurança, quando que você não está confiante, você vai desabar. E isso é verdade. Acaba fugindo das estratégias, dá um branco na gente, trava, e qual que é a tendência de seguir? Aquele rito, né? Aquele rito comum. Pega as informações, vai para o mostruário, deixa à vontade ou só apresenta, essa aqui é a urna do plano e acabou. Você foi nocauteado no atendimento por uma objeção que não soube responder. Muito bem, vamos estruturar tudo isso para que isso não nos derrube, não afete o nosso atendimento. Então, a melhor forma, pessoal, de nós tratarmos uma objeção, já comentei isso antes, é impedindo que ela surja. Já falamos isso em momentos anteriores, mas é preciso deixar muito claro porque é verdade. Nós precisamos encarar isso de frente, fazer todas as provocações necessárias para que qualquer dúvida que as pessoas tenham durante o atendimento se manifeste agora e não se manifeste depois. Exatamente. Quando que a gente acaba fazendo as perguntas certas nos momentos certos, qualquer dúvida que a pessoa tenha, ela já vai se manifestar agora. E como a gente está iniciando, seguindo etapas, fica muito mais fácil você resolver essa preocupação que ela tem agora. Resolvendo a preocupação dela no momento certo, ela vai continuar aberta para te ouvir. Se a gente não responder a objeção ou uma preocupação oculta, que talvez ela nem tenha se manifestado isso ainda, mas por falta de fazer perguntas não veio à tona, ela acaba preservando essa preocupação dentro dela, alimentando ela e acaba se bloqueando para o que você está falando. Então, fazendo as perguntas certas, você vai fazer com que as dúvidas se manifestem e você resolva passo a passo. Sempre siga o rito do atendimento e não tenha medo de fazer perguntas. Não tenha medo de perguntas. Tenha medo é de respostas prontas no atendimento. Disso sim, a gente precisa temer. Uma das partes mais difíceis, eu sei, durante o atendimento, é de fato a gente fazer as perguntas. Por que que é tão difícil fazer as perguntas?
Porque a partir do momento que a gente faz uma pergunta, a gente se tornou vulnerável, a gente já se arriscou para aquela pessoa. E aí, quando que a gente se tornou vulnerável, quando que a gente tem uma certa insegurança, qual que é a tendência? Se proteger. Nós temos a tendência de se proteger a partir do momento que a gente sentiu que ficou vulnerável. E aí, o que acontece nesse instinto de defesa nosso? A gente começa a criar coisas na nossa cabeça. A nós mesmos criarmos objeções que ainda não surgiram, que ainda não existem, exatamente como um ponto de defesa. O que eu estou afirmando aqui é que quando a gente tem insegurança no atendimento, as objeções surgem primeiramente em nós. Não pretendemos apresentar para vocês um módulo repleto de roteiros onde possam ser resolvidas todas as objeções que vão surgir. Isso seria impossível a gente apresentar para vocês. O que a gente vai fazer é reproduzir alguns diálogos onde que estão as principais objeções para você ter uma noção de como que a gente pode responder cada uma, qual é o direcionamento que a gente pode dar. O que a gente não pode é deixar um roteiro pronto para cada uma das objeções que surgem. Isso seria impossível, porque cada pessoa tem um jeito, tem um estilo e a gente precisa se adaptar ao estilo de cada uma. A gente não tem como deixar totalmente pronto isso. Mas é muito, muito importante que você já tenha um conjunto de respostas prontas, preparadas para as principais objeções que possam surgir no seu dia a dia, que no dia a dia elas estão presentes, se manifestando. Porque se você tem esse conjunto de respostas prontas, preparadas, bem elaboradas da melhor forma possível, você vai conseguir adaptar elas ao estilo das pessoas que estão diante de você, sendo mais objetivo quando que é necessário, ou sendo mais detalhistas quando que isso for mais importante. Você vai se ajustar ao seu tom de voz, ao estilo da pessoa, porque cada caso é um caso. Mas para você ter essa segurança, você tem que ter esse conjunto de respostas prontas para ser apresentado quando for necessário. Nunca se esqueça que cada objeção ela precisa ser tratada de uma forma individual. Cada ponto que surge, ele tem que ser individualmente tratado, dado atenção. Nunca ignore uma objeção. Porque se você acabar ignorando essa objeção agora, ela vai permanecer no inconsciente daquela pessoa ali. Não no inconsciente, vai estar presente naquela pessoa e ela vai se manifestar de alguma forma lá na frente. Tá? A cada objeção precisa ser dado a atenção que ela precisa. Existe um provérbio, né, que diz que quem cala, consente. E isso é verdade. Por isso, não se cale, não ignore uma objeção, mas sim busca dar a atenção que ela precisa. Resolva cada ponto em cada situação que for necessário. Mas como que eu posso responder uma objeção, então, Leomar? Como é que é a melhor forma da gente estruturar uma resposta? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é de quando a gente vai responder uma objeção, a gente não compra uma briga, né? Nós não podemos querer dar uma resposta que afronte, que caracteriza uma disputa pela razão. Não. A partir do momento que você começar uma resposta dizendo não, não é assim, você já se colocou do outro lado da pessoa e não ao lado dela. E nós temos que, no nosso atendimento, transmitir para ela que eu estou ao seu lado. Então, portanto, nunca afronte uma objeção. Não trate dessa forma. Não demonstre que ela está errada. Não procure defender com unhas e dentes a sua argumentação para que não se compre essa briga. Você precisa demonstrar que verdadeiramente está para ajudar, estando ao lado dela. A melhor forma, então, de você começar a estruturar a resposta para uma objeção é demonstrar para a pessoa que você ouviu, demonstrar interesse e preocupação por aquilo que ela acabou de falar, demonstrar que você compreendeu o estado de preocupação dela. Aí sim, ela vai estar atenta a você também. Porque se ela falou isso, ela não falou à toa, alguma coisa está acontecendo. Para você dar início a uma resposta de uma objeção, primeiramente, amorteça a objeção. Apresente e construa um outro ponto de vista com novos elementos que ela ainda não tenha percebido,
para que ela possa te dar atenção. Por que eu falo em seguir alguns passos? Primeiramente falando, amorteça a objeção. Quando que a gente for dar uma resposta mais direta, pode soar como uma afronta. E quando que, a partir do momento que a pessoa se sentiu afrontada, vai liberar a criança birrenta que está dentro dela. E é a partir desse momento, por mais que você demonstrar que ela não tem razão, por parte estaria essa criança birrenta presente, liberta, ela vai acabar defendendo essa posição com unhas e dentes. E isso não vai trazer um resultado positivo para o atendimento. Então evite que haja esse tipo de disputa. Então, para que você possa construir esse processo de estruturar uma resposta a uma objeção, tem 3 pontos importantes que eu vou elencar agora para vocês. Primeiramente, ouça atentamente o que ela está falando. Não ignore. Segundo ponto, se recomponha. Amorteça, né? Ou seja, se recomponha. Por que eu falo em se recompor? Porque quando surgir uma objeção, é como se você tivesse levado um soco. Se recomponha para isso. E construa uma resposta apresentando um elemento surpresa, um ponto de vista diferente que ainda ela não está percebendo. Ouça, se recomponha e apresente uma surpresa para ela. Este é o roteiro para você construir criar um conjunto de respostas para cada uma das objeções que você mais ouve no seu dia a dia. Para que você tenha a segurança disso tudo, eu gostaria que você elencasse agora quais são as principais objeções que você recebe no dia a dia. Relaciona ali uma a uma. E aí você construa. Cada uma delas é aquilo que você ouviu. Agora, se recomponha. Como que você pode amortecer cada uma dessas respostas? E aí, qual é o elemento surpresa que você pode apresentar para cada uma delas? Eu vou dar um exemplo aqui para te guiar nesse exercício. E eu vou buscar um exemplo de uma objeção extremamente complexa, difícil. Né? Não é que a gente ouve no dia a dia, tá? No dia a dia você vai ouvir mais adiante, mas uma só para dar um exemplo de uma situação bem difícil de como a gente pode sair de uma saia justa assim. Por exemplo, chegou uma situação que você está no atendimento, em que veio, por exemplo, 2 irmãos para contratar o serviço do funeral de um pai. Mas essas pessoas chegam exatamente assim, sem nenhuma expressão emocional, frias, né, querendo o serviço mais simples que você tem, o mais barato que você tem. E você, sabendo da importância, por mais que você tentou apresentar o senso da realidade, nada foi permitido isso para você. E aí, durante o atendimento, como a gente falou, é importante você fazer as perguntas, né? Você já estando lá na fase da escolha da urna, onde que você até tentou apresentar alguma urna para ele e eles disseram, não, a gente não quer, isso aqui não é o que a gente procura, porque a gente quer o mais simples, eu não estou vendo que isso é simples. Pergunte, mas por que vocês gostariam de oferecer o mais simples para o seu pai? Para você saber provocar a objeção, provocar vir à tona. Por que uma pessoa gostaria de dar o mais simples para o pai? Aí pode vir uma resposta como essa. É que o pai nunca foi um pai para nós. Sempre foi uma pessoa que nos maltratou. Ele nunca se importou com a gente. Nós tivemos que fugir de casa. Ele maltratava nossa mãe, batia, consumiu todo o patrimônio que tinha, usando das formas mais ilícitas possíveis. Ele nunca foi um pai para nós. Bom, se parece uma situação difícil, não é mesmo? Mas como é que a gente primeiramente vai responder um caso como esse? Ouvindo atentamente. Como que você vai se recompor? Eu entendo, o ressentimento de vocês pelas falhas do seu pai. Isso é uma recomposição. Mas agora, qual que é o elemento surpresa que eu vou apresentar? Um outro ponto de vista para ele. Mas vocês estão diante da oportunidade de demonstrar através do exemplo para os seus filhos, os seus amigos, os amigos do seu pai, que apesar das falhas que ele teve com vocês, vocês não se tornaram pessoas assim. Afinal de contas, está nas Sagradas Escrituras que filhos devem honrar pai e mãe. Pensa nisso. Olha só como que você consegue apresentar um exemplo diferente.
construir uma imagem diferente, dar uma opção para as pessoas pensarem de uma forma que elas não tinham pensado até então. Talvez o que tinha presente nesse elemento era simplesmente o ódio, a raiva, o rancor. Mas o que acontece? O pai, eles estão aí graças a ele. E talvez eles não se deram conta disso. Então, ouça atentamente cada uma das objeções que surja. Ouça. Se recomponha, percebendo que você entende o ressentimento deles pelas falhas que o pai teve. Entenda, percebe, eu compreendo, use palavras assim. E aí sim apresenta um fato novo. Tá bem? Espero que isso tenha sido útil para vocês. Gostaria que servisse como exemplo para esse exercício de escrever 5 das principais objeções que você tem no seu dia a dia, né? Quais são elas? Como que você pode se recompor para cada uma delas e que resposta você pode dar para cada uma delas. Bom, depois de responder corretamente esse exercício, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para você a partir do momento que surgir novas objeções, você estar mais seguro para construir uma resposta, porque você já tem o roteiro pronto para isso. Afinal, quem trabalha com atendimento precisa estar preparado para resolver qualquer tipo de objeção, sempre transmitindo segurança, autoridade, com respeito. Precisamos ter habilidades para transmitir essa segurança que as pessoas esperam da gente, esperam de um profissional. Para que, a partir do momento que você levantar esses elementos de surpresa, eles possam entender e perceber esse outro ponto de vista como um ponto relevante que ainda não tinham percebido. Afinal de contas, eles vão olhar para você e vai pensar, esse cara sabe do que está fazendo, ok? Quando que a gente ficar sem reação diante de uma objeção, nós podemos provocar 2 reações diferentes também nas pessoas, 2 percepções completamente diferentes. A primeira delas, se a pessoa ela te apresentou uma objeção simplesmente como um modo de defesa que ela tinha naquele momento, com um modo assim, simplesmente para querer sair daquela situação que não está agradável a ela, e você se calou, ela pode pensar, puxa, mas que profissional é esse que com qualquer argumentação aqui ele não dá nenhuma resposta? Uma resposta tão liviana como eu dei para ele, que não faz sentido para mim, simplesmente foi para sair, ele nem se preocupou, nem deu atenção a isso em me oferecer algo que pudesse demonstrar que essa não era a melhor visão que eu poderia ter para esse momento. Ele pode te achar um profissional fracassado. E do outro lado, caso ela tenha dado a uma objeção por inocência, por ela não saber exatamente o que ela deveria de fazer, porque tem pessoas que realmente, e eu te digo que a maioria das objeções são por inocência também, ela pode perceber como que se você se calou, ela vai perceber que aquilo que ela acabou de falando era verdade. Porque ela levantou, era um motivo sólido o suficiente, porque você não deu nenhuma reação para ela, não apresentou nenhum outro ponto de vista diferente. Então, para ela, aquilo vai se tornar uma verdade e um motivo suficiente para agir de acordo com o que ela levantou. Esteja preparado para todas as situações. Quem não reage acaba consentindo. Esta que é a verdade. Ok? Na próxima aula, pessoal, o Leandro vai apresentar para vocês de uma forma muito prática as principais objeções que surgem no nosso dia a dia, como reagir a cada uma delas, demonstrando segurança, confiança, tendo uma postura verdadeiramente profissional. Para quê? Para que a gente possa ter uma reação que favoreça o atendimento e que as famílias possam verdadeiramente apresentar a melhor solução para aquele momento que elas estão procurando. Foi muito bom estar com vocês nesse módulo 7. Até mais!